Fala, pessoal, como é que vocês estão? Bora falar do Timão porque tem notícia boa pintando no horizonte e o torcedor já começa a criar expectativa. Depois de tantas semanas de preocupação com jogadores no departamento médico, parece que enfim a maré pode dar uma virada e um titular absoluto, daqueles que fazem falta de verdade, está perto de voltar. A recuperação vem em ritmo acelerado e pode mudar muito a forma como o Corinthians se apresenta dentro de campo. Além disso, tem um levantamento assustador sobre o número de lesões em 2025 que escancara a gravidade do problema e ajuda a explicar por que mudanças internas foram feitas nos bastidores. E claro, tem também movimentações de treino que deixam a galera animada, alguns retornos importantes e aquele clima de expectativa para o duelo contra o Sport no final de semana. O Corinthians se reapresentou na terça-feira, como de costume, e desde então vem trabalhando forte no CT Joaquim Grava. A principal missão nesse período não é só a preparação tática e física para o confronto de domingo, mas também tentar recuperar peças fundamentais para o elenco. O torcedor já está cansado de ouvir lista de desfalques e ver o time sempre improvisando, e por isso cada novidade positiva ganha peso extra. Até então, jogadores como Garro e Memphis Depay seguiam em trabalhos internos, sem presença efetiva no gramado. Carrilho ainda vai demorar mais um pouco e nem se cogita contar com ele agora. Mas o que mudou foi a situação de Ranieri e Charles, que começaram a dar as caras no campo, ainda que em transição. Na terça a participação era tímida, mas no dia seguinte já deu para perceber evolução. No caso do Charles, a gente está falando de um jogador que geralmente entra no decorrer das partidas, ajuda a compor o elenco e cumpre bem sua função de rotação. Mas a grande atenção mesmo é para Ranieri. Ele é mais que titular, é um pilar defensivo, peça de confiança para Dorival Júnior. Quando esteve fora, o técnico precisou modificar o sistema de jogo, como aconteceu contra Atlético Paranaense e Fluminense, quando optou por usar 3 zagueiros para compensar a ausência desse cão de guarda do meio-campo. A volta dele muda tudo, porque dá equilíbrio, protege a defesa e ainda libera o setor ofensivo para ser mais ousado. E aí você imagina, ter de novo esse cara à disposição é como ganhar um reforço de peso sem precisar ir ao mercado. Na quarta-feira, Ranieri já participou do aquecimento com o restante do grupo, o que por si só já é sinal de progresso. A parte mais intensa do treino ainda foi realizada em separado, mas é evidente que o cronograma vai sendo cumprido de maneira gradativa. Existe a chance real de que, até sexta ou sábado, ele esteja liberado para treinar com o elenco completo. É claro, talvez ainda não esteja pronto para ser titular contra o Sport, mas pode muito bem aparecer no banco de reservas, o que seria excelente. Mesmo que não jogue nesse domingo, a perspectiva é que esteja de volta muito em breve, e só essa possibilidade já muda o ânimo de todo mundo. E vamos ser sinceros, o Sport é o lanterna do Brasileirão. Não dá para subestimar, porque já arrancou pontos de equipes pesadas como o Grêmio e Bragantino, mas a realidade é que é o último colocado por um motivo. O Corinthians tem mais time, tem condições de buscar o resultado mesmo jogando em Recife, e se não contar com o Ranieri nesse jogo, o retorno deve acontecer logo depois. A torcida enxerga nisso uma grande notícia, principalmente porque as lesões vêm sendo um fantasma desde o início da temporada. E falando em lesões, segura essa informação. Um levantamento divulgado recentemente mostrou números que impressionam qualquer um. Somando o tempo de afastamento de todos os jogadores lesionados em 2025, o Corinthians já perdeu atletas por um total de mais de 800 dias. É isso mesmo que você ouviu. São mais de 2 anos de desfalques acumulados se a gente considerar todos os casos juntos. É um dado assustador. E se tirarmos da conta os jogadores que já saíram do elenco, como Igor Coronado e Diego Palacios, ainda assim o número chega perto de 700 dias. É um índice que mostra o tamanho do problema enfrentado pelo departamento médico. Entre os nomes mais castigados pelas lesões está Gustavo Henrique, que sozinho ficou de fora por 133 dias por conta de problemas no adutor da coxa e também uma hérnia inguinal. Rodrigo Garro vem logo atrás, já passando dos 100 dias parado e ainda ampliando essa conta, porque agora lida com uma lesão de grau 2 na panturrilha. E não foi só isso, ele já havia enfrentado 2 tendinopatias patelares na temporada. Yuri Alberto,
que também sofreu muito, ficou 91 dias longe por causa de fratura na vértebra e hérnia. Ranieri soma 89 dias fora com 4 lesões musculares diferentes na coxa. A lista continua com Mal, Hugo, Memphis, Martinez, Carrilho, cada um com seu histórico, e todos esses casos somados explicam como o time foi prejudicado em sequência. É tanta coisa que parece até brincadeira. Você olha e vê jogador parando por hérnia, fratura na mão, cirurgia odontológica, lesão ligamentar, entorse, problemas musculares. Um verdadeiro bingo de lesões que atravessou o elenco inteiro. E diante desse cenário, não teve jeito, o Corinthians precisou rever sua estrutura médica. O fisioterapeuta Alex Cabreira, que havia deixado o clube em meio a disputas políticas, foi reconduzido ao cargo. Essa volta aconteceu muito em função de uma pressão dos próprios jogadores, que identificaram falhas e pediram sua presença novamente. Quando os atletas se movimentam dessa forma, é porque realmente perceberam que algo estava fora do normal. Além disso, o clube incorporou o ortopedista Ricardo Galotti à equipe médica liderada por André Jorge, reforçando o departamento. A mensagem é clara: do jeito que estava não dava mais. A preocupação dos torcedores cresce a cada novo boletim, mesmo que algumas lesões sejam acidentes difíceis de prever, como fraturas, a quantidade de casos musculares chama a atenção. Ninguém quer ver o time se arrastando sem peças importantes justamente nos momentos decisivos. Enquanto isso, nos treinos, a preparação segue intensa. Jogadores em fase de transição vão aparecendo e ganhando confiança. Charles e Martinez são exemplos disso. O lateral Hugo também preocupa menos depois de uma pancada, e a expectativa é de que esteja à disposição. Já Memphis, que voltou da seleção holandesa e acabou agravando um desconforto na coxa, deve seguir de fora. Essa situação inclusive gerou polêmica nas redes sociais, com o jogador desmentindo informações sobre possíveis desavenças no tratamento físico. Ele fez questão de esclarecer que não houve mentira nenhuma no processo de recuperação, apenas uma sequência infeliz de acontecimentos. No meio disso tudo, a garotada também aproveita o espaço. João Vitor Jacaré foi destaque no treino, marcando gols, dando dribles desconcertantes e mostrando que pode brigar por espaço no ataque. O volante André Luiz também chamou atenção com infiltrações e finalizações, mostrando que a base pode sim acrescentar. Isso dá a Dorival algumas alternativas interessantes, ainda mais nesse período em que ele precisa se virar com tantas ausências. O próximo desafio é contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória importante sobre o Fluminense, existe a esperança de engatar uma sequência positiva. E conquistar mais 3 pontos fora de casa pode ser um sinal de recuperação real, trazendo confiança para a reta final da competição. O Brasileirão é a única prioridade até o fim do ano, já que a Copa do Brasil só volta em sua fase decisiva, e a expectativa é de que até lá o elenco esteja mais inteiro, com menos desfalques e mais consistência. O que chama a atenção nesse momento é como Dorival Júnior tem conseguido manter o time competitivo mesmo diante de tantos obstáculos. Se a gente parar para pensar, praticamente não houve um mês em 2025 em que o Corinthians tivesse todos os titulares à disposição. Sempre havia pelo menos 3 ou 4 nomes importantes no departamento médico, e mesmo assim o treinador conseguiu encontrar soluções, mexeu na formação, apostou em jovens e segurou resultados que poderiam escapar facilmente. É por isso que a volta de jogadores como Ranieri tem um peso simbólico tão grande. Não é só o retorno de uma peça, mas sim a chance de o técnico montar um Corinthians mais próximo da sua ideia original, com equilíbrio defensivo e liberdade ofensiva. Esse ponto é fundamental, porque quando você perde alguém como Ranieri, precisa adaptar o modelo. Foi assim contra Atlético Paranaense e Fluminense, quando Dorival armou o time com 3 zagueiros para compensar a ausência. Funcionou, mas é claro que não era o plano inicial. A volta desse titular absoluto devolve ao treinador a opção de arriscar mais, de fazer o time avançar sem tanta preocupação em ficar exposto. Por isso, mesmo que ele não inicie a partida contra o Sport, só o fato de estar no banco já muda a forma de pensar o jogo. E o confronto em Recife não é daqueles que dá para brincar. Por mais que o Sport seja o último colocado, a Ilha do Retiro é sempre um ambiente complicado, o torcedor empurra,
o gramado não costuma ser dos mais tranquilos e a pressão pode atrapalhar. Mas se existe um adversário para se aproveitar nesse momento, é justamente o Lanterna. O Corinthians vem de vitória, tem moral renovada e precisa somar pontos para ganhar fôlego na tabela. A partida contra o Fluminense já mostrou evolução, principalmente no setor ofensivo, e repetir o desempenho pode consolidar uma arrancada importante. O grande problema continua sendo o departamento médico. Os números assustadores que citei antes escancaram o quanto o clube sofreu e ainda sofre com isso. Mais de 800 dias perdidos por lesões em apenas um ano é algo fora da curva. Não existe planejamento que resista a essa sequência de contratempos. Por isso a volta de Alex Cabreira e a chegada de Ricardo Galotti não são apenas ajustes, mas sim uma tentativa de reconstrução da confiança interna. O elenco precisava dessa resposta. Quando os próprios jogadores se movimentam para pedir mudanças, é porque realmente sentiram que havia algo errado. E se o ambiente melhora, a recuperação tende a ser mais eficaz, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O torcedor também fica na expectativa. Ver Garro, Memphis, Charles, Carrilho e tantos outros indo e voltando do departamento médico já cansou. Existe um desejo coletivo de ver o time completo, de acompanhar uma sequência em que o Corinthians entre em campo com suas principais armas. Até porque Dorival já mostrou competência para organizar a equipe mesmo sem força máxima. Imagine quando tiver todos à disposição. A sensação é de que existe um potencial escondido que ainda não apareceu justamente por causa das lesões. Enquanto isso, nos treinos, a bola continua rolando. Quem acompanha de perto percebe que a intensidade aumentou, os trabalhos em campo envolvem situações de pressão, transições rápidas, ensaios de infiltração e finalização. Nessa rotina, nomes como João Vitor Jacaré acabam chamando atenção, não só pelo talento individual, mas também pela energia que colocam em cada lance. É aquele tipo de jogador que contagia e cria alternativa para o treinador. André Luiz também vem aproveitando bem as oportunidades, mostrando qualidade na chegada ao ataque. E esses detalhes são valiosos, porque em campeonatos longos quem faz diferença não é apenas o titular, mas sim um elenco como um todo. A expectativa para domingo é de um Corinthians buscando controlar a posse de bola, explorando os lados do campo e tentando se impor desde o início. O Sport, pressionado pela situação na tabela, deve jogar recuado, tentando surpreender nos contra-ataques. É aí que a solidez defensiva, reforçada pelo possível retorno de Ranieri, pode ser fundamental. Se o time conseguir neutralizar as saídas rápidas do adversário, a chance de construir o resultado aumenta bastante. E no ataque, nomes como Yuri Alberto, que já se recuperou e deve começar como titular, ganham protagonismo. É curioso observar como a temporada, mesmo tão conturbada, ainda pode ser positiva. O Brasileirão segue aberto para quem conseguir engatar uma sequência. E se o Corinthians confirmar a vitória fora de casa, será a segunda consecutiva, algo que o torcedor pede há tempos. Essa consistência é o que pode transformar um ano marcado por lesões em uma campanha de recuperação. Não dá para falar em título nesse momento, mas dá para pensar em uma posição mais confortável na tabela e em um grupo fortalecido para a próxima temporada. Nos bastidores, a movimentação não para. O retorno de profissionais ao departamento médico, a preocupação com a preparação física e até mesmo o cuidado com a comunicação entre clube e torcida mostram que existe uma tentativa de reorganização. É claro que nem tudo se resolve de um dia para o outro, mas a sensação é de que pelo menos existe consciência de que os problemas são sérios. E quando se reconhece o problema, metade do caminho já está andado. O desafio agora é transformar essa recuperação individual dos jogadores em resultados coletivos. Não adianta só diminuir a lista de lesionados se dentro de campo a performance não acompanhar. E é aí que Dorival precisa mostrar sua experiência. Ele já provou em outros clubes que sabe trabalhar em momentos de instabilidade, e até aqui tem dado conta do recado. Mas o torcedor quer mais, quer ver o time vencer, quer sentir orgulho de novo. E nada melhor do que uma vitória fora de casa para alimentar essa esperança. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando.
Nos bastidores do futebol paulista, um rumor vem movimentando o mercado. Reinaldo, craque do Mirassol, estaria muito próximo de reforçar o Corinthians. O burburinho começou a ganhar força nas últimas horas e já divide opiniões entre torcedores e especialistas. Reconhecido por suas atuações decisivas no Mirassol, o atacante chamou a atenção de grandes clubes ao longo do estadual e, segundo fontes internas, o Timão estaria intensificando as negociações para garantir sua contratação. Reinaldo se destacou por sua habilidade no drible, visão de jogo e faro de gol, atributos que o transformaram em peça-chave do Mirassol nas últimas temporadas. Sua chegada ao Corinthians poderia representar um importante reforço ofensivo, principalmente considerando a necessidade do clube de renovar e fortalecer seu setor de ataque. Dentro do elenco alvinegro, a expectativa é que o jogador traga mais velocidade e criatividade, características que fazem falta em momentos decisivos das partidas. Apesar do entusiasmo, a negociação ainda é tratada com cautela. Fontes próximas ao clube afirmam que há detalhes contratuais a serem ajustados e que o acerto final dependerá de algumas pendências burocráticas. A torcida, entretanto, já começou a especular sobre a possível formação do time com Reinaldo em campo, imaginando combinações com os principais jogadores e discutindo se o estilo do atacante se encaixaria na dinâmica do Corinthians. O burburinho sobre Reinaldo movimenta redes sociais e programas esportivos, e muitos analistas veem a possível contratação como uma aposta ousada do clube para tentar se manter competitivo em campeonatos nacionais e continentais. Enquanto isso, Reinaldo continua concentrado com o Mirassol, sem se manifestar publicamente sobre a transferência, mas o clima de expectativa já é palpável. Se a negociação se concretizar, será mais um exemplo da força do futebol paulista em revelar talentos capazes de brilhar nos grandes centros. Até lá, a torcida corintiana acompanha cada notícia com atenção, torcendo para que o rumor se confirme e que Reinaldo possa vestir a camisa alvinegra, acrescentando ainda mais brilho ao ataque do Corinthians e dando aos torcedores motivos para sonhar com novos capítulos de emoção dentro de campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!